Olá, meu nome é Valentina Kuhn. E eu sou a Laura Oliveira. Este é mais um podcast do Caderno 2, hoje com uma edição do Caderno Autoral, o espaço do Caderno 2 para artistas autorais da URGS. Nossas convidadas de hoje são Anne Plain e Bruna Johan, e nessa conversa vão nos contar mais sobre os seus projetos artísticos realizados de forma conjunta e na universidade. Olá, Bruna e Anne, tudo bem? Um prazer receber vocês. Olá, Bruna, Anne. Oi, gente, tudo? Oi, gente, tudo bem? Estou muito contente de ser convidada para estar aqui e, enfim, para realizar essas perguntas, né? Sim. Conversar com vocês. Bem animada. Bueno, então se vocês puderem se apresentar para os nossos ouvintes. Prazer, gente, eu sou a Bruna Yohaneri. Eu sou artista, produtora cultural, artista em várias facetas, assim, porque vivemos na arte no Brasil, né? Viver com arte no Brasil é um pouco disso, assim. Em pandemia. Em pandemia, principalmente. Então, nesse momento, eu ando trabalhando bastante com produção cultural, junto com a Anne, e aí eu acho que ela pode se apresentar. Oi, gente, eu sou a Anne Plain, eu sou produtora cultural, artista, bailarina e multiartista nisso que a Bruna falou, assim, de fazer arte no Brasil em pandemia, e aí a gente vai se desdobrando em funções, em editora de vídeo, em escrita de projeto, e vai fazendo abrangendo essas coisas todas. Como é que vocês começaram o envolvimento com a arte, em específico a dança e o teatro? Eu comecei, na verdade, a atuar em primeira mão, assim. Eu tinha 14 anos de idade e comecei com cursos de teatro. Eu sou uma mulher disléxica, então o teatro, para mim, desde a infância, né, desde o momento, eu fiz algumas oficinas aleatórias antes dos 14 anos, então ele sempre contribuiu muito num contexto de contato com a linguagem mesmo, de expressão. Então eu percebi no teatro uma expressão que em outros âmbitos da minha vida eu não tinha encontrado ainda, né? Principalmente nessa relação dramática que o teatro proporciona, né? De intensidade de expressão, de outras formas de se expressar para o mundo. Então, eu comecei o teatro com 14 anos, aí depois eu fiz uma participação com uma peça que eu faço até hoje, com 15 anos de idade eu comecei. Então, esse ano ainda a gente anda circulando com a peça, que é 5 pontas de uma estrela torta, e a partir disso eu fui abraçando vários contextos, entrei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Após disso, eu fiz uma cadeira, uma disciplina especial na URGS, também do PPGAC, e fui me experimentando como artista, tanto academicamente e tanto fora, né, como atriz, principalmente, mas também como escritora, como produtora cultural, e a partir de então, a gente criou, eu e Anne, né, a partir do momento que a gente começou a namorar, a gente começou a trabalhar juntas, né, se ver nesse trabalho juntas, em perspectivas múltiplas, né? Uma das perspectivas que a gente traz no nosso trabalho, a homossexualidade, né? Tá bem presente em relação aos nossos trabalhos. E a bissexualidade. E a bissexualidade. E pensar essas facetas homoafetivas, né? E além de tantas outras coisas, como o gênero, como a autoria, como a expressão, desde lá, com 14 anos, que eu venho tentando entender melhor o que é se expressar para o mundo, assim. O meu envolvimento com a arte, eu acho que ele acontece antes de eu estar aqui no mundo, assim. Veio uma coisa bem de família. Minha família, ela tem um envolvimento artístico grande. Ninguém foi artista antes, mas então eu danço desde que eu nasci, né? Então eu tive esse contato com a dança desde muito jovem. Logo eu entrei no balé clássico, fiquei lá até minha adolescência, até me descobrir bissexual dentro de uma escola de balé clássico, né? Por isso que também interfere tanto no meu trabalho enquanto bailarina essa questão, assim.
Depois disso eu fui para a graduação, o meu contato, eu decidi estudar dança, estudar artes, virar artista, porque na adolescência eu tive uma experiência de dar aula de balé clássico, de dar aula de dança contemporânea, e eu sabia que eu queria continuar, assim, nesse espaço da educação em relação com a dança e enquanto artista mesmo. Aí, na graduação, a minha família brincava que eu chegava no teatro muito cedo e queria ficar até o final, mesmo sem precisar ficar até o final, para cuidar de tudo, assim. Então, essa questão da produção também teve sempre muito envolvida, assim, na minha questão artística, é um pouco indescolável, assim, é bem grudadinho uma coisa na outra para mim, assim. Aí, né, me formei, comecei a trabalhar junto com a Bru, assim, essa questão, né, de começar a namorar e, né, começar a trabalhar junto. E agora eu estou no mestrado pesquisando a representatividade de mulheres lésbicas, bis e pans na cena da dança, como isso acontece, qual é a representatividade em relação a isso. Então, essa questão que a Bru já iniciou antes, né, da orientação sexual, sempre teve muito presente na relação da criação, da autoria, da criação dos projetos mesmo em artes em gerais. Assim. Que massa, show conhecer a trajetória de vocês. Vocês falaram um pouco da faculdade, assim, né? E como é que foi essa entrada, assim, na faculdade? Como é que vocês acham que isso mudou os trabalhos de vocês? Quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, então ainda era muito jovem, assim. E não que eu ainda não seja, mas eu acho que a cabeça de uma mulher ou uma adolescente em desenvolvimento para mulher, assim, em transição, de 17 anos para 24 anos, muda muita coisa. E eu acho que a universidade, ela atuou muito forte na minha formação enquanto mulher, assim, né? Em tudo, na forma como eu penso, na forma como eu enxergo o mundo, como eu percebo o mundo. E principalmente fazer teatro, licenciatura, né? É uma faculdade artística. Eu acredito que possibilitou eu ter contato com coisas que eu jamais imaginaria ter, assim. E no sentido de expressão mesmo, volto ao início, assim, no sentido dessa palavra, né? Tudo que envolve essa palavra de expressão. Então, entrar num palco, atuar na rua, ser também educadora dentro de uma escola, habitar esses espaços com a minha corpa, né? A forma como isso influencia de maneira micropolítica, né, no mundo, porque fazer arte no mundo é arte pela arte, né? Eu acredito muito na arte pela arte. Então, fazer arte no mundo, e principalmente no Brasil, e desde os meus 17 anos, né, entrando nessa universidade, eu acredito que é atuar de forma micropolítica, é atuar nesse cotidiano, enfrentando essas barreiras políticas e históricas que vêm, digamos, nos massacrando, assim, né? Há muito tempo, né? Desde 1500. Então, acredito que, tanto num sentido de conhecimento, né? De construção de conhecimento, eu acho que meu corpo, a minha corpa, ela abraçou um conhecimento que ele é muito importante e que eu acredito que, tanto pela educação, né, por ser uma licenciatura, é um conhecimento que precisa ser compartilhado, um conhecimento que precisa ser dialogado. Acredito muito na potência do encontro, né? E como esse conhecimento da arte pela arte, ou da arte na educação, e todas essas facetas que a arte se encontra, ou a possibilidade que a arte ela pode atravessar as vidas humanas, né? É potente, assim, e é necessária, se faz necessária. Eu entrei na graduação vindo dessa experiência ali do ballet clássico e de dar aula, e aí entrei na graduação, era aquele universo, né, da dança, que é muito maior do que os gêneros de dança, né, os estilos de dança. E aí, aos poucos, eu fui migrando para dança contemporânea, fui experimentando outras coisas, e eu acho que mudou radicalmente a minha experiência em dança, fazer a graduação em dança, né, a licenciatura em dança. Porque, né, no sentido de profissionalização, no sentido de encontrar o que eu queria estudar, no sentido de voltar-se ao próprio corpo, né, a corpo, enfim,
de entender o que eu tinha de pergunta em relação a isso e o que eu queria questionar, né? Obviamente, as graduações e as licenciaturas em dança e em artes têm suas questões, né? Tem muito que ainda andar e se desenvolver, mas foi importantíssimo. Eu vejo o quão é importante, né? Porque as graduações, pelo menos na dança, ela é recente. Ela é bem recente, a graduação em dança, né? Então, temos muitos notórios saberes no campo, né? Muitas pessoas que têm um notório saber, e essas pessoas vêm fazer graduação com a gente, então tem essa questão de quem é recém tá vindo e querendo aprender, e quem tá indo atrás da sua graduação agora, porque não existia antes, e como isso vai movimentando o campo e trazendo essa profissionalização. Mas eu acho que o que mudou radicalmente foi a possibilidade de vir com esse desejo de estudar a dança, de dançar e conseguir encontrar um lugar onde eu pudesse pensar o meu corpo enquanto de uma forma bem ampla, assim, né? O meu corpo biológico, o meu corpo físico, o meu corpo psíquico, porque eu acho que dentro da graduação eu consegui assumir o fato de que minha relação com a dança não é muito aquela relação muito vendida, assim, de indústria cultural, assim, de, quem dança é mais feliz. Não, gente, não. Não. A minha relação com a dança é muito em crise. Eu tenho muita crise de dançar, no sentido de desconforto, né? Porque a gente tá mexendo no próprio corpo, de inadequação, muitas vezes, aos espaços. Então, eu acho que tem questões mesmo, né? A gente acaba entrando em questão com a gente mesmo, então, quando a gente coloca o nosso corpo em movimento dessa forma. Então, eu acho que é um processo lindo, mas também é um processo bem difícil, né? E aí a gente vai se questionando e vai estudando e vai aprendendo mais, e aí vai tendo essa questão de se envolver, né, com o campo da dança, das artes, enfim, e de poder conversar com os outros campos também, né? Que é mais ou menos o que a gente acaba fazendo. Vocês falaram do termo corpa, né? Vocês podem explicar, assim, eu nunca tinha ouvido, por exemplo, se vocês puderem explicar um pouco mais dele. E bem interessante isso também que tu falou das crises. Se vocês, até para a Bruna, né, se ela quiser dar alguns exemplos de crises que ela tem na parte mais do teatro. Vou começar pelas crises, então, e aí depois eu contextualizo um pouco o corpo. Em relação ao teatro, eu acho que fazer, primeiro, comentando um pouco, puxando o que eu trouxe antes, assim, fazer teatro no Brasil é uma própria crise, assim, o tempo inteiro, pelo menos para mim, eu acredito que para muitas pessoas que estão em contato com o teatro. Mas é uma crise que ela se sustenta também pelo prazer que é, pelo amor de estar em cena. E não resumindo a arte ou o teatro só o amor, porque, né, precisamos sobreviver. Eu fiz uma faculdade de teatro justamente para trabalhar nisso, e eu acho que também é importante essas universidades públicas, né, existir essas universidades públicas com artes, né, para justamente a gente poder trabalhar nesse campo, ser remunerado de forma correta e a arte ser valorizada, né, a arte local. Né? Assim como a Anne comentou antes da indústria cultural, eu também tenho várias problematizações em relação a isso. Então, vivemos num país em que se valoriza muito a indústria cultural, né? E eu, como atriz, tanto no teatro, tanto no cinema, a gente está à frente de streamings, né, hoje em dia, que basicamente é o que a população consome artisticamente, né? Filmes de outros lugares e não da nossa própria cultura, e acaba sendo um apagamento histórico do que a gente produz e da qualidade do que a gente faz aqui. Então, eu acredito que é uma luta constante para persistir nesse trabalho, mas em compensação é um trabalho de qualidade, né? Trabalho que eu construo, trabalho que outras mulheres, que outras pessoas constroem artisticamente no teatro aqui, é um trabalho de potência, ele precisa ser valorizado, precisa ser afirmado nos espaços, né? Tanto na rua, né? O teatro de rua, tanto no palco, e até mesmo o cinema, né? O cinema brasileiro, ele também precisa ser valorizado, e isso eu falo enquanto atriz. Então, a crise é constante, eu acho que por todas essas situações que envolvem politicamente, né? Porque o meu corpo é político e eu estou ligada em relação a isso o tempo inteiro.
Então, a minha corpa, aí volta para a corpa, né? Então, eu vou aproveitar e contextualizar um pouco a corpa. O porquê corpo, né? Eu acho que a primeira imagem que a gente vê e enxerga de corpo, aquela que a gente aprende na escola, é de um homem, né? Então, um homem cisgênero, né? Então, a gente... cisgênero branco, é isso aí. Então, a gente tem a primeira referência de uma imagem de um corpo, e nós que trabalhamos com corpo, né, tanto no teatro, tanto na dança, acaba tendo que ter um estudo, a gente acaba tendo que estudar para desconstruir essa imagem dessa primeira referência simbólica que a gente tem de um corpo, que é desse corpo de um homem branco, cisgênero e heterossexual. Eu deduzo que seja heterossexual dessas imagens, né? Mas, então, por isso a corpa é uma desconstrução desse lugar do patriarcado, do que ele impõe em relação ao que a minha corpa possibilita, né? E é uma palavra que vem bastante também, não só dessa imagem que a Bruna trouxe, mas da própria comunidade LGBTQIA+, assim. É onde mais a gente escuta mais isso nessa comunidade do que nas próprias graduações de artes, por exemplo. Vocês trouxeram a questão da desvalorização da arte do Brasil. E assim, eu gostaria de saber como é que vocês lidam com isso, até por causa da renda, se vocês têm que fazer alguma coisa por fora. E, principalmente, como é que vocês botam essas questões políticas, que até vocês já falaram um pouco, na arte de vocês? Eu acho que eu e a Bru, especificamente, vamos começar da gente pro ir abrindo, tá? Eu e a Bru, a gente tem, e o que a gente acaba aproximando as duas áreas, a gente tem uma ligação bem forte com a criação em arte, né? A criação enquanto campo de conhecimento. Tem técnicas, tem conceitos, tem várias coisas, mas bem do campo da criação de arte. Nesse lugar, entram essas questões políticas em que a gente consegue tanto criar projetos públicos, quanto trazer as questões políticas para dentro do nosso trabalho. Tem trabalhos em artes que trabalham com uma criação num certo grau, mas não é o lugar onde surge isso, né? Tu não cria o tempo inteiro, né? Tem coisas que tu faz releitura, né? Tu remonta o projeto, né? Óbvio que vão ter microcriações ali, mas elas não são... né? Não é tem o campo da criação, que é onde a gente acaba atuando bastante. Nesse lugar entram as questões, abre espaço para que a gente possa trazer as questões políticas que envolvem o campo, né? E aí a gente entra nessa questão da renda financeira, assim, né? A renda financeira dos artistas é muito diversa. Temos artistas, por exemplo, da dança, que dão aulas em academias de dança, que dão aulas na escola básica, na educação básica, que trabalham em companhias, mas é isso, né? Tanto Rio Grande do Sul é mais lá para cima dos estados. Eu tô falando aqui da dança, mas do teatro também, né? Tem as academias de teatro, tem o teatro na educação básica, tem as companhias de teatro, né? Então, a renda vai indo, tem os projetos públicos, tem artistas independentes, que acaba sendo o nosso caso, tem produtoras culturais, e a gente... eu acho que tem, então, a questão da renda para o amplo, tem produtora cultural, tem iluminador, tem pessoa que faz a sonorização, tem figurinista, tudo isso está dentro trabalhar num figurino em dança também é trabalhar com dança, né? Direção em dança também é dança, apesar de não ser o bailarino. Então, tirar desses lugares de foco, que é o bailarine e a atriz, o ator e o aturo, não sei, tirar desse lugar de foco e ver que o campo, tanto da dança quanto do teatro, são grandes, né? Então, a gente trabalha em múltiplas áreas, porque tem muitas áreas para dar conta. Então, eu acho que na nossa renda, ultimamente, né, tem vindo de editais públicos, Lei Aldir Blanc e por aí vai. E aí é nesse lugar que vão se inserindo as questões políticas. E criticando também o próprio campo que a gente está, né? Porque é isso, né? É nessa função. Eu vou trazer um trabalho que não foi, né, um trabalho que a gente mencionou, que é o PADD. Uhum. O PADD é o para comer, é o nome. O PADD é um passo de balé clássico entre um homem e uma mulher. E para comer é aquela piada super famosa, né? Do pavê para comer. Então, é para dedê ou é para comer, é para dançar ou é para ou para se alimentar, ou é para dançar, e enfim, tem uma crítica aí por trás, né? Que fala especificamente da indústria cultural das artes
aqui perto e lá longe, e essa crítica aparece bem nítida nesse trabalho, né? Que é literalmente uma crítica. Tem um pouco de humor, né? Mas tem um pouco da crítica. Eu acho que, como a Anne contextualizou, assim, que é muito diverso a forma como a gente trabalha com arte, né? Os trabalhadores artísticos, assim, e até mesmo na tua pergunta em relação se a gente faz outras coisas para complementar a renda, eu nesse momento não estou fazendo, né? Estou só trabalhando com arte. Acredito que isso também é um privilégio, né? Eu como uma mulher branca cisgênera, né? Apesar de lésbica, que também acaba sendo a minha orientação, acaba influenciando também no campo artístico, né, querendo ou não, em que muitos locais talvez não me contratem por eu ser uma mulher lésbica, né? Isso influencia também. Então, querendo ou não, temos essa complexidade artística do que é essa luta e conquista para ocupar o campo de trabalho, mas também temos nossas subjetividades que estão por trás de tudo isso, né? Então, voltando, acredito que nesse momento, mesmo sendo um privilégio, acaba não sendo. Eu, nesse momento, junto com a Anne, a gente é quase como duas mulheres nômades, né? A gente vive juntas, mas também a gente não mora juntas, claro, com todo o isolamento social possível por causa da pandemia, mas a gente vive tanto na casa ou dos pais da Anne, ou tanto na casa dos meus pais, porque realmente eu com 24 anos, ela com 22, a gente já gostaria de estar fora de casa, ter o nosso próprio espaço, mas isso ainda não é possível, porque somos artistas, né? E a gente sabe esse contexto dessa dificuldade do campo de trabalho, e como cabe na tua pergunta, né? Dizendo, vocês fazem outras coisas para complementar essa renda. E então, por enquanto, a gente vive só de editais. Mas nesses editais a gente faz outras coisas para complementar a nossa renda, né? Que nem eu disse lá no início. Eu aprendi a editar vídeo, isso é um outro trabalho, a galera estuda para fazer isso, né? A gente aprende a fazer comunicação, a gente aprende a fazer marketing, são outras áreas de estudo, então a gente faz sim outras coisas, né? A gente vai estudar, vai fazer pesquisa na academia, na universidade, né? Isso também pode gerar renda, não pode gerar, né? Enfim, então a gente vai lá fazer, vai para a universidade, que eu trabalho é ser pesquisadora, né? Não ser artista. Então, a gente, por mais que a gente esteja vivendo de editais, a gente também está fazendo outras coisas. Então, complementa e não complementa. Exato, né? Eu trabalho só com arte, mas ao mesmo tempo tem algo que é muito interessante, assim, que até eu utilizo como referência a Vika Shabak, que também fez doutorado recente na URGS, e que ela fala do sentido do samplear, né? Dessa palavra que é o sampler, que é várias coisas, né? A obra dela artística influenciada por várias coisas, e realmente né? Eu sinto que um pouco do artista e da artista brasileira tem um pouco disso, desse sampler, de eu fazer várias coisas e que pode ser só no campo artístico, mas eu vou estar aprendendo a fazer iluminação, né? Já fiz iluminação de vários espetáculos, assim como a Anne comentou, de edição de espetáculos, né? Agora, principalmente dessa forma híbrida que a gente está trabalhando, né? Então, a gente teve que aprender a editar e assim como no contexto, como somos professoras também, por mais que não agora, a gente sabe qual é a situação também de professores que estão passando nesse momento, né? Eles tiveram que aprender a lidar com as tecnologias, né? Então, e a gente acaba não tendo um suporte político, né? Público, e que deveria ter, né? Então eu acho que é um pouco dessa resistência, assim. E puxando um pouco, então, para os projetos, assim, de vocês, se vocês quiserem comentar, tanto desses que, né, estão rolando na pandemia, que são mais online, acredito. E também, se quiserem comentar dos primeiros projetos, fiquem à vontade. Vamos começar a falar dos projetos. Vamos escolher os projetos, né? Porque como a gente está em trabalho com projetos, os projetos são muitos. Eu vou falar de um projeto que começou antes da pandemia, que se chama Diz o Nome Dela. Eu acho que eu mandei o Instagram para alguém. Esse projeto ele começou com uma questão que agora virou a questão do meu mestrado, né? Que era a questão da representatividade
de duas mulheres na cena da dança, numa criação, e ali a gente começa a investigar a partir de textos, vai para o corpo, vai para a coreografia, vira cena, vira um videodança, que é uma espécie de clipe, mas tem como protagonista a dança, tem todo um estudo sobre videodança, né? É híbrido, e depois ele faz parceria com a Bru durante a pandemia para lançar esses livros, essas escritas que moveram a gente e que agora segue para essa questão do mestrado ali para pesquisar a representatividade e como isso acontece. Quer trazer um outro? Eu fui muito sintética. Quer trazer o projeto? Se vocês quiserem, eu me interesso bastante por essa parte da produção cultural em si, né? E vocês falaram que vocês fazem muito, né? Claro, muitos artistas fazem muito da própria produção. Se vocês quiserem também, tipo, falar um pouco de como foi essa produção, ou se teve pessoas também, né? Outras pessoas de outras áreas que complementaram, enfim. Para mim, a produção vem desde a graduação. Eu fiz muita produção de espetáculo durante a graduação. Desde lá eu venho fazendo essa produção, que é uma produção muito diferente da que eu faço agora com a Bru. Assim, tem coisas semelhantes, mas geralmente é diferente, né? Principalmente por causa da pandemia. Então eu vinha já nessa questão da produção, ia fazendo parceria com os espaços, né? Fiz parceria em Canoas, né? Com a Cabana, com os artistas, com a Cara Turquelo, a gente vai fazendo eu vim fazendo essas parcerias. Quando a gente começou a namorar, a gente se viu, então, nesse momento, duas formadas, prontas para iniciar a carreira e pandemia. Então, a gente se juntou no sentido de projetos públicos. E aí a gente escreveu o primeiro projeto juntas, que foi muito legal, que foi o BJ, que era um site, então a gente produziu um site, que é um site de experiências artísticas de poesias da Bru, e que propunha 4 performances, então fomos lá toda, né, escrever o projeto, justificativo, objetivo, vamos prometer isso, vamos prometer aquilo, e vamos fazendo, e vamos vendo vamos aprendendo também ao longo do processo, porque por mais que a gente estude na graduação como escreve os projetos, muita gente aprende na prática, né? Então, desse primeiro projeto, né, do site, até o último que a gente está agora, a gente aprendeu muita coisa, como não dá para prometer o mundo num projeto público, a gente tem que prometer, tem que ir articulando o que realmente precisa, né? Como é que funciona essa questão da remuneração, se a gente está ocupando esse espaço, né, que é um espaço de escrevemos o projeto, passamos o projeto, quem a gente chama para trabalhar, né? Acaba sendo um espaço de poder que a gente acaba tendo consciência, e aí foi que a gente foi pensando nessa pesquisa, nesse mapear do que seria, como que a gente faz isso, como é que a gente traz para perto da gente pessoas que não têm acesso a esses recursos públicos, e como é que a gente chama esses artistas para perto da gente, que também estão nesse lugar de que, né, pandemia, estamos sobrevivendo por projetos, como é que a gente foi se criando essa rede de projetos. Então, a gente sendo chamada para fazer parte de projetos, a gente fazendo projetos e chamando as pessoas para a gente, até que a gente chegou no projeto do que eu diria para ti depois da morte, que foi uma estrutura, mas está mais para uma pesquisa. A gente estava discutindo isso antes de entrar na entrevista, se era uma estrutura, se era uma pesquisa, o que era, de como que a gente trabalha com esses artistas, mas também mantém eles de forma autônoma nas suas pesquisas. Então, o que eu diria para ti depois da morte tem uma pesquisa, mas eu vou chamar de estrutura, a Bruxa chama de pesquisa, uma estrutura de... A gente tem um dispositivo disparador, que é o que eu diria para ti depois da morte. Cada artista cria a sua obra, nisso a gente não interfere, a gente dá um apoio, e a gente tem um remetente, um destinatário, né? Então o artista vai enviar para alguém e aquela obra vai afetar aquela comunidade. Então acaba descentralizando a arte através da pandemia, né? Essas obras também do projeto que eu diria para ti são entregues por correio, não pela via virtual, para romper um pouco esse espaço, né? O que é receber essa obra artística em casa?
seja ela de diversos campos, seja ela coreografia, música, um quadro, né, artes visuais, enfim, um monólogo, né, uma escrita, como é que a gente lida com isso, assim. Então, a produção a gente vai negociando, vai aprendendo, vai fazendo ligação, vai vendo o orçamento, vai vendo o financeiro, vai aprendendo sobre contabilidade, porque isso também tem que, no fim das contas, é outra área que a gente tem que aprender também, e como é que presta contas, como é que a gente planeja um projeto, executa ele, o que a gente tem que voltar atrás, como é que a produção ela é uma área que tem que ser muito valorizada, a gente não valoriza tanto, ela que faz a nossa criação acontecer, né, coloca né, na terra, assim, puxa assim e bota pro chão, vamos fazer isso aqui acontecer, tem que fazer isso, tem que ligar para cá, ligar para lá, um tanto de burocracia que quando a gente vê essa obra, a gente não se dá conta o quanto teve que fazer para aquilo estar ali, né, a gente acaba trabalhando muito para uma coisa, às vezes, pequena vir. Isso, e até complementando nesse trabalho do que eu diria para ti depois da morte, esse dispositivo, assim, né? Isso, querendo ou não, foi uma linguagem, né, que a Anne chama de forma e também eu chamo de pesquisa, né? Isso que a gente foi construindo com quem trabalhar, como comunicar, aonde atuar. Eu acho que é uma linguagem que a gente vai construindo um pouco naquilo que a Anne comentou da aprendizagem pela prática, né? Então, essa pesquisa, por exemplo, de ter 12 artistas e o quanto a produção envolve 12 artistas, eu vou trabalhar artisticamente junto nesse trabalho, mas ao mesmo tempo eu estou em comunicação, né? Nós, naquele momento, estávamos em comunicação com 12 artistas, né? Cada um fazendo o seu projeto de forma independente, porque também encontramos nessa linguagem algo que é muito significativo num momento como hoje, que os tempos estão muito diferentes, né? De cada pessoa, porque pela subjetividade de cada pessoa, pelo contexto social de cada pessoa, pelo isolamento social, então vivemos com muita multiplicidade naquele projeto, né? A gente viveu essa multiplicidade de pessoas envolvidas e até por temas envolvidas, né? Como a Anne comentou, tinha um artista que era da dança, outro artista que era do teatro, outro era escritor, e a partir disso, um dispositivo, o que ele aciona nessa pessoa que vai enviar, ou que enviou, né? Essa carta, essa obra para alguém em específico. E esse enviar por correspondência, né, e volto com aquela palavra que eu trouxe lá no início, é uma micropolítica, né? É algo que rompe esse espaço da macropolítica que normalmente nos impõe, principalmente nesse momento, né? Impõe que a gente utilize a rede social para a gente sobreviver como artista. Então, como a gente tenta romper esses lugares, né, que estão ainda na base de uma grande estrutura, de uma grande empresa, que nós mesmos até não temos controle, não sabemos até o quanto a gente está sendo controlado ou o quanto temos controle disso. Por mais que sim, é muito importante as redes sociais como um todo, principalmente no seu ativismo que está acontecendo de um tempo para cá, mas sim também precisamos pensar criticamente sobre esse espaço, né? Ou sobre o espaço em que os artistas estão sendo colocados, né? Assim como teve a época em que já não dava mais o palco e foi pensado criticamente sobre o palco para ir para a rua, né? Para o teatro acontecer na rua. Então, eu acho que são linguagens que a gente vai, na prática, aprendendo e vai entendendo. E você tinha comentado antes, mas eu fiquei com isso na cabeça, assim, que tu falou uma fala interessante, que antes, tipo, o artista foi meio que tirado do palco, né, pra rua, e agora do palco ou da rua pro digital. Não sei se tu puder comentar mais sobre isso, ou falar se vocês tiveram alguma experiência, assim, nisso mesmo, do palco pra rua. Eu acho que é uma coisa até que a gente leu, eu e Anne juntas, faz pouco tempo, sobre... Lemos. Eu acho que não lembro. Não então, lembro. Mas que falava sobre a história do teatro, né? Então teve um momento histórico em que aconteceu isso, assim, em que percebeu-se
né? Que o teatro ele estava muito elitizado ainda nesse palco italiano, né? Que era muito para um público, para um específico público ali. Então aconteceu esse rompimento na história do teatro para ir para a rua. Então o teatro aconteceu também na rua como uma forma de ser popular, né? De popularizar a arte dramática e mostrar para a maior quantidade de pessoas possíveis. Sim, e eu fiquei pensando, né, com os bufões, com humor, carnaval, essa coisa que essa imitação, né, de que os bufões tinham isso de que aí eles, né, podiam brincar e ironicamente, né, porque o humor ele rompia naquela época e naquela época e hoje em dia também, mas rompia isso da monarquia, né, então o riso muito nesse lugar também. Dessa vinda para a rua, né? Não que o riso não possa estar no palco, ele está também, né? O humor, mas dessa vinda para a rua e nessa vinda para o digital, né? Enfim, onde é que a gente rompe também esses padrões, assim. Uhum. E também isso que a Bruna traz é bem da arte ocidental, assim, né? Uhum. Porque se a gente for pensar na dança, as danças surgem em todos os lugares do mundo, em todos os tempos do mundo, né? Enquanto estava lá o ballet clássico no palco italiano, estava surgindo as danças urbanas, né? Lá nos Estados Unidos, né? Já na rua, né? Nascendo da rua. Então, dança de rua, né? Então, também tem... não foi só esse movimento, tem vários movimentos cruzados, e da pandemia é a mesma coisa, assim, né? A gente tem uma coisa aqui em comum, mas também já existia antes da gente pessoas vendendo arte na internet, antes de todo mundo vender arte na internet. Então já tinha esse movimento, e como é que é para essas pessoas agora, e como é que isso mudou, e como é que isso também profissionalizou essas pessoas que estavam fazendo isso de forma online, e o que faz sentido para elas, assim. E eu fico pensando também, né, esse momento que teve essa quebra, e aí falando especificamente do teatro, né, dessa saída do palco italiano para ir para a rua, acabou abrangendo mais pessoas, e aí eu me pergunto, e é uma questão, será que agora, dessa forma híbrida, o teatro, né, como audiovisual, estando nas redes sociais, abrange mais pessoas? Né? Então, são questões que eu me pergunto o tempo todo, ou como sair também desse espaço, porque por mais que eu sei um pouco da resposta, que não abrange talvez todas as pessoas que eu gostaria de abranger. Então, como a gente torna, ou como a gente faz, como a gente se movimenta artisticamente nesse momento. E eu acho que é sempre político pensar outras formas, né? E não a estabelecida pelo contexto social do século XXI, das tecnologias que exigem determinadas coisas de nós, né? Então, dentro dessa crise sanitária, global, mortal, pandêmica, né? Enfim, também influencia bastante. Sim, interessante. Eu justo ia perguntar, porque o que vocês falaram agora me trouxe muito, assim, da minha experiência, assim, como espectadora tipo, tem alguns locais, né, que tem muitos artistas de rua. E, pô, eles mesmos falam, né, que o artista de rua traz uma puta acessibilidade pra galera que não consegue, né, entrar num teatro, enfim. E até me veio a questão, por exemplo, de shows em Porto Alegre que eu fui, tipo, um só que eu fui, assim, eu sou bem de shows, gosto bastante da cena independente, assim. Um só teve tradução em Libras. Como é que vocês veem esses espaços culturais em questão de acessibilidade? E até se vocês quiserem comentar do trabalho de vocês. A questão da acessibilidade, quando a gente... Aí é bem específico que eu vou falar, né? Quando envolve projeto público, ele vem como uma exigência do edital, né? Então, a gente tem que propor um recurso de acessibilidade. E, né, enfim, a gente ia propor de qualquer forma. Eu acho que essa questão da acessibilidade, não só da tradução em Libras, como legenda, a própria, né,
no caso da dança, o que pode ser uma acessibilidade em dança, né? Será que como é que a gente vai fazer uma tradução em libras de dança, né? Que é algo bem abstrato. Será que não é fazendo a experiência pelo corpo, dançando também? Será que é por essa experiência sinestésica? Então, a acessibilidade, ela está em lugares muito criativos também, de como que a gente chega. Isso de mandar por correio é super acessível. Eu entendo que tu fala dos recursos de acessibilidade, né? Mas isso também é um jeito de deixar acessível, né? Teve uma das artistas do projeto do Que Eu Diria Pra Ti de Morte que fez toda a obra dela em audiodescrição, porque o destinatário né, precisava desse recurso. Então, esses recursos vão surgindo e vão sendo... E a gente está cada vez mais em pauta, né? A gente tenta cada vez estar mais ciente, né? A gente do campo das artes, mas eu e Bru, a gente tem uma preocupação muito grande da integração das pessoas. Porque eu acho que tanto eu quanto a Bru, a gente não vê os movimentos sociais desassociados um dos outros, né? Então, a gente vê né, junto. Então, quanto mais a gente vai sendo quanto mais a gente vai sendo ciente, o quanto que a gente consegue de recurso para fazer um projeto, né, público, que é a área que é do nosso lugar que a gente consegue falar, quanto mais recurso a gente consegue, mais acessível a gente consegue deixar. Conforme a gente vai porque precisa, né, de dinheiro, são profissionais, né, e as artes às vezes não tem dinheiro para desses profissionais com a gente, né, a gente não tem recursos para isso. Então, quando a gente tem, pelo menos eu e Bru, a gente super utiliza e a gente super deixa o mais acessível possível, assim. E trabalhando com pessoas que também desejam isso e visam isso, né? A gente tem uma parceria de trabalho, eu vou citar as gurias, que é a Gera Produções, que elas fazem nossa questão, geralmente, de muitos projetos do marketing, porque elas têm essa questão também de gurias, quem sabe a gente legenda, quem sabe a gente faz aqui uma audiodescrição, e aí elas também vão trazendo coisas da área delas, que é do audiovisual, né, para a gente poder deixando esses trabalhos acessíveis, assim, mas não dá para excluir também o fato do recurso, então a gente vai fazendo o que a gente pode em cada projeto, e a gente também foi aprendendo com a prática, então os projetos mais recentes têm muito mais acessibilidade que os antigos, e por aí vai, assim. E é importante pensar também que na própria universidade a gente já tem uma carência um pouco de aprender sobre isso, né, de colocar isso na prática. Então, a importância de termos disciplinas nas universidades que falam sobre isso, e acessibilidade enquanto deficiência, acessibilidade enquanto a própria marginalização dos corpos, como inserir os corpos artisticamente, né, tanto de espectadores ou tanto de quem está trabalhando artisticamente na obra. E eu acho que é importante marcar uma coisa, complementando a tua fala, Anne, que isso, por exemplo, quando a gente chamou as gurias do Gera Produções, a gente também estava aprendendo a editar, então nós já estamos ganhando pouco artisticamente para fazer um trabalho, né, um projeto público, que muitas vezes não é muito dinheiro, assim, para fazer o trabalho que a gente faz. Então, como criar essas legendas? As gurias sabem criar as legendas porque elas trabalham com isso todo dia. Eu já tinha uma dificuldade muito grande. Então, né, tem certos vídeos, por exemplo, no Instagram, que já vem legendado, mas não todos. Então, como isso também se democratiza, né, tem uma democratização nisso. Eu queria que fosse muito mais fácil, e também eu queria ter mais dinheiro para poder pagar uma mulher, ou um homem, ou uma pessoa que fosse uma intérprete de Libras em todos os trabalhos possíveis. E aí eu acho que entra essa lógica um pouco da democratização, assim, né? Enfim, porque exigir dar o recurso financeiro para a gente fazer são coisas diferentes, né? Uma coisa é nos pedir que a gente faça, e a outra é dizer, tá, então já que vocês vão fazer, pega esse recurso a mais, porque acaba que o dinheiro... Não somos uma empresa privada, não, né? Não temos nossos próprios recursos. Então, tem um pouco sobre isso, assim. Me veio, tipo, essa pergunta, assim, se vocês acham que os cursos são acessíveis, tipo, tanto de teatro, tanto de dança. E também me veio essa questão que, tipo, sei lá, os espaços mais culturais, assim, da cidade, tipo, geralmente são mais no centro, né? Que não é também acessível pra galera que tá longe do centro.
O curso de dança que eu fiz, né, da URGS especificamente, tem contradições sobre isso. Porém, tem muitos projetos que trabalham com a questão de diversos corpos. Tinha um grupo que agora trocou de nome, eu não sei o nome novo, mas eu sei o nome antigo, que é o Diversos Corpos Dançantes, que era um grupo misto de pessoas com e sem deficiência. Eu posso ver esse nome novo para falar para vocês. E que tinha essa proposta de criar junto com pessoas, né, com pessoas com e sem deficiência. Também tem grupos de dança e Parkinson, então são duas maneiras de lidar diferentes, né? Então, uma é lidando com a dança nessa parte um pouco mais terapêutica, apesar de que ela não é terapia, mas terapêutica, e outra de lidar com a parte da criação. Tipo, somos corpos e vamos criar juntos algo em dança. Então, ali no curso de dança, tem alguns projetos de extensão em relação a isso. Apesar de que, no curso, não tem tantas pessoas com deficiência. Então, é mais da comunidade. E o porquê? Porque também, né? Eu fiz parte desses grupos de extensão. O campus foi conseguindo rampas, elevadores, salas que têm acesso muito aos poucos, né? Então, precisa ter como as pessoas chegarem até os lugares para que elas possam fazer aula, né? Enfim, para que elas possam estudar. Então, tem essa contradição, mas tem muito presente essa questão no curso, pelo menos nos programas de extensão ali. Sobre o centro tem uma questão da acessibilidade, mas também tem de diversas formas, porque o centro que nos referimos é o centro de Porto Alegre, que é a capital. Eu e Bruna, a gente é do interior. Aí vocês vão dizer, Anne, tu é de Canoas, tu mora do lado. Eu sou interior. Para Porto Alegre, eu sou interior. E é isso. Existe arte no interior do estado. Estamos aqui. Estamos nas nossas cidades, criando programas colegiados, setoriais, tem todas questões políticas, de tentativas de avanço em relação a isso. Mas sim, a arte se concentra em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. E aí, isso né? Não devia estar só lá, né? E ao mesmo tempo que legal que existe ali no centro um grande espaço artístico, né? Tem vários teatros, tem várias performances no centro, a galera usa, mas estamos, né? Tem artes em outros lugares, né? Temos artes em outras cidades, né? Novo Hamburgo, Canoas, São Leopoldo, mais para dentro, Dois Irmãos, e aí vem vindo que vai tendo artista fazendo arte. Então, essa descentralização da arte na própria capital, eu, Anne, suponho que também seja um reflexo isso de centralizar tudo na capital cultural, né, do Brasil, porque estava vendo um post esse dia bem irônico, que é a arte local, São Paulo e Rio de Janeiro. A arte do Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tem uma centralização de onde vai o recurso financeiro. Para onde vai o recurso financeiro, vai as artes. Então, acho que isso depende muito mais de órgãos que estão antes dos artistas do que dos artistas. Se os artistas... se a gente pudesse estar em outros lugares da cidade, a gente estaria, mas geralmente onde vem os recursos, onde fazer, onde ganha mais ponto, onde tem mais passagem de pessoas, né, para aparecer aquilo. Então, meio que a gente é condicionado a ir para o capital de Porto Alegre, e é muito... É uma negociação muito grande lidar com isso, né, e lidar com essa questão, é bem de negociar, assim, né, morando em outras cidades, de ir para lá, se deslocar, voltar, é outra função, é diferente de quem mora por perto, né. Exatamente, e até pensando no sentido de corpos mesmo, né, o centro, vamos pensar na arquitetura, né, a arquitetura construída no centro, a arquitetura construída no próprio capitalismo, ela não abraça todos os corpos, né? Ela não acolhe os nossos corpos, assim, a diversidade dos corpos que temos em existência, assim. Então, é importante pensar sobre isso. E agora eu fiquei pensando, e eu queria complementar um pouco em relação a artistas
no campo do teatro, né? Ou no campo audiovisual, que eu acho importante também, nesse sentido da acessibilidade, de algo que é muito, muito presente, que acontece em que artistas que vão para a cena, muitas vezes fazem pessoas que não são deficientes, fazem pessoas que têm deficiência, né? Atuam essas pessoas que têm deficiência. E isso é um preconceito muito grande, né? É uma limitação muito grande. E a gente não pode aceitar que isso continue persistindo. Assim como, e aí eu falo do meu lugar, que eu, como uma mulher lésbica, a gente estava conversando sobre isso essa tarde, tem muitas mulheres heterossexuais que fazem mulheres lésbicas em cena. E isso é muito problematizador. O porquê? Porque temos uma marginalização do porquê eu não sou contratada por muitos trabalhos, por causa do meu corpo, porque, enfim, tenho pelos, não uso sutiã, é um corpo que é rejeitado para o capitalismo. Então, né, de uma mulher, não é a mulher cisgênera que querem para o capitalismo. Então, isso faz com que eu mesma, como atriz, não possa atuar muitas vezes, ou vamos falar até na indústria cultural, em grandes streamings ou redes de televisão, vamos supor, fazer ou interpretar uma personagem que tenha a minha orientação, porque ela ainda assim ela é colocada como algo distante, como algo diferente. Não é contratada nem para representar a sua própria história. Exato. É sobre isso. A gente não é contratada para representar a nossa própria narrativa, né? Quem conta as nossas narrativas, né? Enfim, nós aqui somos só mulheres, né? Que a gente está aqui conversando, acredito eu, assim, né? Mas não somos convidadas normalmente para falar sobre as nossas narrativas. E aí eu vou mencionar um trabalho que eu fiz há um tempo atrás, foi em 2019, de uma pesquisa de um homem do teatro chamado Rainer Miller, em que a gente fez uma adaptação da peça do Hamlet Máquina, a instalação, e a gente, como conjunto, fez essa adaptação, e o Rainer, ele adaptou o Hamlet Máquina de Hamlet, que é uma peça de Shakespeare, né? Então, são dois homens que contam a história de Hamlet, de diferentes formas, e tem Ofélia, que é uma personagem mulher dentro dessa história. E como tanto Shakespeare e tanto Rainer, como eles enxergam essa Ofélia, o como eles narram essa Ofélia, né? Essa narrativa, historicamente, ela é narrada por um centro único, hegemônico de pensamento, né? Que é esse homem branco, heterossexual, cisgênero, merecedor natural de todas as coisas. Então, entra um pouco nesse contexto de pensar quem conta as nossas narrativas. E aí, pensando nessa pesquisa que a gente fez na própria peça, essa Ofélia, eu interpretei Ofélia, e eu fiz questão de escrever, dentro da peça, um texto que Ofélia escrevesse. Tanto que agora a peça está sendo ressignificada por uma perspectiva de Ofélia, né? Que não sou eu, mas junto a duas outras atrizes que a gente convidou agora nesse processo, para contar sobre essa Ofélia, não um homem contar sobre ela, ou como ele percebe essa mulher, assim, né? Essa personagem que é um reflexo de representação, né, para mulheres, ou enfim, um reflexo de representação, assim. Imaginei, assim, que Canoas um dia pudesse o centro ali se tornar uma Porto Alegre, assim, nesse sentido das artes, porque realmente falta, e a gente acaba aqui mais no interior, né, tendo que procurar mais esses lugares, às vezes não tão acessíveis, assim, se a gente não procura, a gente não acha, não tá ali, no centro. E também isso que você falou da questão, né, de tu não ser contratada porque você tá com pelos, ou seu cabelo raspado, sei lá, eu, tipo, nunca tinha pensado para parar também, parado para pensar também nisso. E,
Isso dá um super... Dá para aprofundar muito isso. Interessante. Para a gente finalizar aqui, a gente gostaria muito de perguntar se vocês têm alguma dica para os futuros graduandos de dança e teatro. Eu acho que uma dica, eu acho que é uma palavra que eu utilizei desde o início, assim, que é a micropolítica, assim. A gente estuda a arte dentro de uma universidade, dentro de um campus, dentro de um espaço. Mas como ela se desloca, esse aprendizado, esse conhecimento, como ele se desloca para o nosso cotidiano micro e como a gente tenta ao máximo não se distanciar daquilo que a gente acredita em conhecimento, né? Em desejo do que a gente está aprendendo. Como a gente não permite que a arte ela seja só um produto de um espaço, né? Que é uma sala de aula, por exemplo. Como ela atravessa o nosso cotidiano, e por mais que antes a gente comentou muito de que a gente está sendo o tempo inteiro atravessados, eu acho que como artistas, por justamente viver no Brasil e ter que estar trabalhando com isso, eu me refiro, acho que mais no sentido da arte como afeto mesmo, aquilo que a gente estava conversando do afeto, retomo. A arte como afeto no sentido de temos muito assunto na universidade, temos muitos assuntos na universidade que falam da arte relacionada com o afetar-se, né, com essa fruição, com essa arte pela arte, que é esse contraponto ao capitalismo, à minha percepção, assim. Então, como a gente consegue lidar com isso, que aí também eu acho que é um desafio que também eu acho que eu estou aprendendo, que talvez que a Anne esteja aprendendo, como a gente consegue lidar com isso no cotidiano, assim, de, bom, temos que estar dentro do capitalismo e temos que trabalhar, receber com o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo o quanto a gente consegue também a não resumir a arte num produto, o quanto a gente consegue no cotidiano talvez estar ativamente naquilo em que a gente conhece ou naquilo que a gente aprende. Atravessa, né? E eu acho também alguma coisa, tipo, para pensar, eu acredito que para um futuro graduande, de futuro graduade em alguma área específica da arte, eu acho que é muito importante também pensar o ato de filosofar sobre as coisas. Eu acredito que, e talvez não é um filosofar só racional, mas pensar com o corpo, né? É como a gente se aprofunda em cada assunto, em cada palavra, e aí é uma coisa que eu ando percebendo também, a gente, né, por exemplo, agora a gente está conversando, a gente está utilizando as palavras para nos comunicar. Como a gente ressignifica as palavras, né? E aí eu acho que tem um pouco isso de se aprofundar em cada coisa que a gente aprende, cada coisa que a gente tem contato, que é, bom, estou falando alguma palavra, mas eu, em vez de graduada ou graduado, eu posso falar graduade. E como a gente dá tempo também para isso se fazer efetivo. E também eu acho que aceitar e acolher o erro também, porque o erro está sempre presente, eu acho. Enfim. Tá, minha dica. Eu acho que assim como a Bru falou, e eu vou ter que citar, eu não tenho como não citar. Citando a minha mestra, então, professora de dança da URGS, a Luciana Paludo, eu aprendi muito com a Lu que a dança é um projeto existencial, e isso eu acho que complementa muito. Então, a arte especificamente é um projeto existencial. Isso não quer dizer que são flores. Isso quer dizer que está ligada com questões da existência, que é um projeto que dá trabalho, que tem a ver com urgência, que tem a ver com desejo, e que tem que se jogar. Dani, tem que aproveitar as oportunidades intensas que a presença, que a graduação nos coloca, né? Eu sei que os cursos de graduação de dança, de teatro, tem suas questões, temos muitas coisas para dar conta ainda, mas eu tenho um carinho muito grande pelo meu curso, pelo curso que eu fiz.
Se eu tivesse que fazer de novo, eu faria de novo. E porque eu acho que o curso trouxe para mim a possibilidade de criar. E eu acho que é mais ou menos isso. Quando tu vai entrar numa graduação em arte, tu quer te ver como artista, tu vai criar a tua própria existência. Qualquer graduação a gente vai criar a nossa própria existência, né? Mas tu vai estar estudando literalmente sobre criar a tua existência em relação a isso, né? Temos cadeiras de criação. E se eu tivesse que fazer 3 vezes cadeira de criação de novo, eu faria 3 vezes cadeira de criação de novo. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, com essa urgência, com esse desejo, com essa reinvenção que a gente acaba fazendo dentro dos cursos, assim. Então, eu sei que a gente ainda tem muita coisa para dar conta dentro dos cursos de graduação em artes, em N questões, né? Mas eu tenho um carinho muito enorme e eu acho, e assim, faria de novo. E eu, assim, faria de novo mesmo. Porque atravessa o nosso cotidiano e atravessa o nosso corpo, né? O que a gente estuda numa sala de dança, sei lá, a posição da minha coluna, como é que eu ondulo, se os meus isquios, que são esses ossinhos da bunda, estão sentados, a percepção da minha pele, o resquício de memória que fica de um movimento, aquele formigamento, isso vai aparecer comigo aqui falando com vocês, e eu vou sentir no meu corpo, e o meu corpo vai começar a se expressar. Então, eu acho que isso transborda para o nosso cotidiano, esse fazer artístico, e eu acho que tem a ver com isso, assim. Tem a urgência, tem essa urgência, tem esse desejo, precisa tá com alguma questão, vamos dar, a gente tá precisando de gente para trabalhar no campo, a gente precisa de mais criações no mundo, e eu acho que as graduações são um espaço para isso, são um espaço bem acolhedor, assim, um espaço... E a gente precisa de mais criações e também pensar como essas criações, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar, o próprio sistema é uma criação, né? Então, como a gente pensar sobre as criações, que tipo de criação que a gente coloca no mundo, ou que a gente vê no mundo, que a gente percebe no mundo, né? Sim. E se espelha. Acho que é isso. É isso. Criar com carinho e afeto, gente. Bell Hooks. Gratidão. Nossa, foi bem lindo conversar com vocês. E como é que as pessoas podem se contatar com vocês ou ficar sabendo dos novos projetos, dos projetos? Eu acho que pelo Insta, né? Contratando tudo que a gente disse antes, nos sigam no Instagram. Eu acho que o que a Ibru disse é isso, né? O Instagram, a gente acaba postando lá os projetos que estão acontecendo no momento. Uhum. E então, se seguir a gente, vai saber dos projetos, porque tá tudo linkado uma coisa com a outra. Isso. Mas eu acho que eu acho que o Instagram é melhor, que é @aniplain e @BrunaJNeri. E este foi o episódio de hoje do Caderno 2. Nos siga nas redes sociais. Estamos ativos no Facebook, Instagram e Twitter no @caderno_2. Leia nossos textos disponíveis no Medium. O roteiro deste podcast foi feito por Laura Oliveira, Rafaela Caporali e Valentina Kuhn, e ele foi editado por Valentina Kuhn. Trilha sonora original por Arthur Laste e Adriano Quadros. Muito obrigada pela sua audiência e até a semana que vem.